Shalom, amados. Quero trazer uma palavra a respeito de como você dominar sobre o pecado. Às vezes encontramos pessoas que eles estão tanto tempo com uma fé e preso em tanta sujeira, em tanta iniquidade, que os aniquila por causa dos seus comportamentos. Em Romanos 6,14, a palavra diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Nós vimos para um lugar chamado graça. Estamos debaixo da graça. E porque estamos debaixo da graça, há um caminho onde o pecado não tem governo sobre nós. Porque pessoas estão tanto tempo servindo a Jesus e você vê eles constantemente com palavras na boca que não edificam, palavras que roubam o favor de Deus deles, comportamentos errados. Em Tiago 1, 21 e 22 diz assim: pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede praticantes da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. Quero me deter um pouco contigo nisso aqui. Como você vai viver um lugar da graça onde você vai rejeitar toda a imundícia e rejeitar todo o acúmulo de malícia? Em algumas pessoas há uma herança mais forte de iniquidade. Em algumas pessoas há um desígnio mais difícil. A gente vê que eles têm uma batalha mais difícil. O início da minha caminhada ele foi difícil, até eu entender algo, que aquilo que me alimentava era o que me governava. E quando ele diz sede praticantes, uma tradução de sede cumpridores, não seja somente ouvinte. Você pode ouvir sobre jejum a vida inteira, mas isso não vai causar praticamente nada em você se você não criar um hábito de prática. Se você constantemente ter um período de jejum, isso vai fazer com que algo maior da graça seja derramado em você. Todas as vezes que você conhece um princípio e não pratica, a falta da prática leva você a um lugar de anular o favor do sangue. Todas as vezes que nós chamamos à existência o sangue de Jesus sobre nós, quando você pratica a palavra, ele tem uma ação muito maior no corpo, na tua alma e no teu espírito. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós temos que santificar em tudo, em 1 Tessalonicenses 5:23. O processo de santificação é corpo, alma e espírito. E aqui ele diz assim: sede praticante, porque se você não pratica, você está te enganando. Todas as vezes que nós quebramos um princípio da oração, da meditação, princípios financeiros, toda vez que não olhamos o nosso semelhante com os olhos de Deus para que suprimos a necessidade do nosso semelhante, são princípios quebrados. Esses princípios, eles aparecem diante de nós de contínuo, todos os dias. Existem situações que você vai ou praticar um princípio ou se esconder do princípio. E como você vai ajudar alguém a vencer o pecado? A prática do pecado. Porque ele já tem entendimento que ele não deve mais estar na prática do pecado. É quando você consegue acionar ele à prática. Acionar ele a perdoar, acionar ele a amar e acionar ele a praticar a palavra de Deus. Ter tempo com a palavra. Existem pessoas que eles têm um chamado tão especial da parte de Deus, mas o tempo que eles têm com a palavra é tão pouco que você vê eles em constante iniquidade, você vê eles em constante quebra de princípio. E então, às vezes, deles estar acionando algo maior do sangue de Jesus na vida dele, eles estão anulando pela prática da iniquidade, pelos lábios sujos, pelo olhar errado, pelo falar aquilo que não deve, pegar aquilo que não deve. Não sondam a motivação do coração por causa
da vida de negligência, não conseguem discernir as atitudes erradas por causa da vida de negligência. Por isso que a palavra nos exorta para não sermos negligentes, sermos praticantes. E quando você entra numa atitude de prática contínua dos princípios, agora você consegue rejeitar a imundícia e anular todo acúmulo de malícia, e então entrar em um padrão de mansidão, de verdade e de justiça. Que o Senhor te abençoe a um novo nível de prática nesse tempo.